Olá, amigos. Nós estamos iniciando mais um programa nesse ano de 2023, contando com a participação de todos vocês nesse Papo do Bem. E hoje nós contamos com a nossa Renata De Luca, que é psicóloga e vai falar sobre um tema muito interessante, que é como amar no dia a dia. Quero agradecer, Renata, a sua participação, de estar aqui conosco, é uma alegria muito grande. E fica aí com você as considerações iniciais. Considerações iniciais de como amar no dia a dia. Acho que a primeira coisa é a gente desmistificar um pouquinho que amar é esse. Porque quando a gente fala de amor, muitas vezes vem na cabeça das pessoas o amor, paixão, o amor platônico, né? O amor de, nossa, tenho que estar com o coração totalmente leve e feliz com a pessoa, né? Vezes. Não só com alguém de um amor de relacionamento a dois, mas também com as outras pessoas, né? E não necessariamente a gente está falando deste tipo de amor, né? A gente está falando do amor respeito, do amor ver o outro como o outro é, e nos ver também como nós somos, não é mesmo? Então acho que essa é a primeira desmistificação, é a gente olhar para o amor respeito, a gente olhar para o amor do eu vejo você, sabe como você é. Compreendendo, valorizando. Isso, exatamente. E aí, a outra parte da desmistificação é nós amarmos não somente as pessoas, mas também e principalmente as situações que acontecem conosco. Porque cada situação traz por trás um aprendizado. Nada acontece por acaso, Deus está acima de tudo. Deus sabe de todas as coisas, né? E aí tudo que está acontecendo, todas essas situações que ocorrem conosco fazem parte de um planejamento, eu costumo dizer, e o Senhor me disse a hora que eu cheguei aqui, do cronograma. do programa, né? E cronograma. Também. Exatamente. Então, nada acontece por acaso. Então, as situações que nós vivenciamos no nosso dia a dia, sejam elas alegres ou sejam elas principalmente as situações de dor, fazem parte do nosso crescimento, fazem parte do nosso aprendizado. Por que não amá-las? Se elas estão nos trazendo um ensinamento, se elas estão nos trazendo algo para a nossa evolução, se elas são um dos degraus que nós precisamos passar para o nosso crescimento evolutivo, então por que não amar? Nós precisamos sim amar, abrir um espaço no nosso coração para amar, não é? E aí então, para amar no dia a dia, eu trago exatamente a palavra ama. Né? Ama essa situação, ama o que está acontecendo, ama essa pessoa, por mais difícil que ela esteja sendo na sua vida. E aí do ama, eu dei uma desdobradinha, que eu gosto de fazer joguinho assim de palavras. Então no A do ama é uma palavrinha, no M outra e no outro A outra, né? Então no A do ama, né, a pessoa difícil ou a situação, o que quer que a gente esteja vivendo, é aceitar. Aceitar e concordar, isso é amar. Né? Quando a gente aceita a situação que a gente está vivendo. Mas não é aceito, mas não concordo. Porque tem gente que fala assim, né? Ah, eu aceito, mas não concordo. Isso daí não, né? Não, é aceitar e concordar. Porque quando a gente realmente concorda, a gente abre um espaço no coração para aquilo que está acontecendo. Porque a gente está compreendendo que aquilo faz parte do planejamento que a gente fez, do planejamento que a gente precisa viver, do planejamento que a gente fez para estar aqui, para realmente poder crescer, né? Então, se eu não aceito isso que eu estou passando, quer dizer que eu não estou aceitando o planejamento. Se eu não estou aceitando o planejamento, eu não estou aceitando a espiritualidade, eu não estou aceitando Deus, porque Deus permitiu que eu fizesse aquele planejamento. Ele sabe do que a gente precisa, muito mais que nós. Mesmo porque todos nós que estamos na Terra, em que pese muitas pessoas não concordarem, estamos aqui para evoluir. E a reencarnação vem com esse objetivo. E ninguém traz uma bagagem bonitinha, porque se fosse assim, nós já estaríamos no outro patamar.
nós estamos no planeta expiação e provas, é porque nós precisamos evoluir. E o Emmanuel chama atenção que se a gente já está com a esperança quase zerada, tem que pegar as cinzas da esperança e trazer para a nossa realidade e começar a construir um mundo melhor. Porque ninguém vai fazer por nós o que nós temos que fazer. Nós precisamos fazer, né? E a sentença maior dessa, vamos dizer assim, dentro dessa aceitação, é ver o outro como um instrumento da nossa evolução, do nosso progresso. Exatamente. Né? O senhor sabe que nas últimas palestras que eu tenho feito, esse instrumento da nossa evolução, eu tenho trazido uma analogia que me deu um insight um dia num atendimento com uma cliente minha, que ela falou assim, ai Renata, parece que às vezes eu tenho a impressão de que não tá indo, de que eu tô escorregando demais, de que eu tô caindo, que eu volto pro zero, né? Mas será que a gente não cresce e não segue, né? Não, a gente tá seguindo sempre, a gente sempre tá seguindo. Então vamos pensar assim, que não é que a gente vai crescer um pouquinho e pode parar. A questão é que as pessoas pensam isso, que cresce um pouquinho, e tá tudo certo, não precisa fazer mais nada. Mas não, aí a analogia que me veio para dizer para ela é que nós somos como um jardim. Se nós não regarmos o jardim, não colocarmos adubo no jardim, não colocarmos o que o jardim precisa, ele vai ficar sempre bonito? Não, sem dúvida que não. Vai. Nós somos como esse jardim. Nós precisamos continuar crescendo, continuar cuidando, aparando as arestas para crescer. E aí o ponto principal, que eu falei assim para ela, e você sabe qual que é o melhor adubo para o jardim? É esterco. Esterco é maravilhoso para o jardim, não é mesmo? Só que esterco, a gente sabe que, né, da onde vem o esterco, não é uma coisa gostosa, né? Mas a planta usa esse esterco como um fortalecimento para ela. Então o esterco, ele é o instrumento para fazer a planta se fortalecer. Então, coisas difíceis, eu falo que são os estercos que a gente precisa para fortalecer o nosso jardim, né? Então eu brinco e falo assim, olha, é o cocô que a gente precisa na vida, né? As situações difíceis. Sim, a gente precisa, porque todas essas situações, então pessoas, situações com quem a gente tem dificuldade, são instrumentos para nos fortalecer, né? Então, quando a planta, final de novembro, o jardineiro foi lá em casa e ele sempre leva esterco para colocar no meu jardim. Nós viajamos na quinta-feira para passar o ano novo na casa dos pais do meu marido, do Beraldo, e nós chegamos segunda de viagem. Doutor Aguinaldo, se o senhor visse o meu pé de acerola, como que tá? Parece que tem mais vermelhinho das acerolas do que os verdinhos das folhas, de tanta acerola que tá. E é um pé num vaso, ele é pequenininho, tá cheio de acerola. Fazia um mês que o jardineiro tinha colocado esterco lá. E olha como que ela ficou, né? Então todas as situações estão aí para nos fortalecer, eu falo. Sempre para nos fortalecer, sempre para nos trazer aprendizado, para nos trazer crescimento. Então é a gente aceitar. Então a gente está amando, a gente está vendo a pessoa como a pessoa é. Eu estava lembrando, eu e Beraldo, sempre nos nossos cursos a gente fala, a gente cita o exemplo daquele filme Avatar, o senhor já assistiu? Uhum. Não citando a parte da guerra, né, mas a parte daquela comunidade onde existe uma sintonia, um amor entre aqueles seres e toda a natureza daquele local, que é a coisa mais linda, né, de se ver. E não sei se para quem já assistiu, se vai se lembrar, que eles tinham o costume de dizer entre eles, né, eu vejo você, né? E o Bert Hellinger também diz isso, né, o pai das constelações, eu vejo você. E para mim, né, o que significa esse eu vejo você? Eu vejo você como você é, eu vejo a sua história, eu vejo o ser espiritual que você sem julgamento. é, sem julgamento.
Porque nós somos seres espirituais que estamos passando por aqui por diversas vezes, em diversas encarnações, para o nosso crescimento. Daí eu quero aproveitar, porque ontem uma pessoa me disse assim, não acredito em reencarnação não. Porque em Hebreus, uma carta de Paulo, aos Hebreus, ele falou assim, que a gente só morre uma vez. Eu falei, tá, mas o Paulo tinha razão. Não, mas se morre uma vez, não tem como reencarnar. Eu falei, não. A morte que Paulo fez referência é a morte para as coisas da matéria. Quer dizer, Maria de Magdala, por exemplo, ela morreu para a vida. Ela era prostituta, muito bem aquinhoada, muito bonita, muito desejada, tinha uma mordomia muito grande. Quando conheceu Jesus, ela morreu. Deixou de ser aquela Maria do terra a terra para ser uma pessoa que buscou a sublimidade do espírito, né? O lado da espiritualidade. Paulo de Tarso foi outro, morreu para a vida. Tinha toda uma estrutura por trás que ele poderia desfrutar com todas as benesses. Ele abriu mão de tudo, ele fez até referência, o homem velho morreu, né, para nascer um homem novo. Essa é a morte que vai acontecer só uma vez. Para nós nós não morremos ainda, né? Continuamos ainda com as nossas imperfeições. Mas quem viu Jesus, quem entendeu Jesus, quem começou a viver a proposta dele, já começa a se matar. E vai morrer, literalmente. Vai nascer uma outra pessoa com uma outra disposição, com outro propósito, com outra vibração, com outra sintonia. Então essa é a morte que Paulo fez referência, que a gente só morre uma vez. Quando a gente entende, muda, não volta atrás. Acabou. Isso sacramentou. Agora, para a gente chegar nesse patamar, só nascendo de novo, em outros corpos, quantas vezes forem necessárias, porque o número de reencarnação depende de cada um. Se o nego anda mais rápido, ele tem menos prova, evolui mais e reencarna menos em planetas mais inferiores. Mas nós temos que reencarnar. Você estava falando do ama, você falou do A, e o M? O senhor já falou do M. Não falei. A espiritualidade, ela atua o tempo todo na nossa vida. E aqui, antes de começar, eu agradeci a oportunidade de estar aqui quietinha, agradeci a espiritualidade que pudesse estar aqui, me encaminhando como um instrumento, que pudéssemos ser instrumento tanto para o meu crescimento, para o nosso, né, que estamos aqui, de todas as pessoas que pudermos alcançar nessa transmissão. E aí a espiritualidade faz a parte dela, né, trazendo nas suas palavras exatamente o M, que é o M da mudança. E aí o senhor trouxe com toda a sua sabedoria, com toda a sua maestria, né, que o senhor sempre tem essa forma de trazer com tanta clareza as coisas, de morrer o homem velho para nascer o homem novo. Essa é a mudança do ama. É nós podermos aceitar, né, as situações e abrirmos para uma mudança, para que a gente possa ser realmente essa nova pessoa, para que a gente possa cada vez mais galgar essa evolução e essa evolução espiritual que a gente precisa. E não tem jeito de não ser assim. Não. Ninguém vai fugir disso, é questão de tempo. Exatamente. De dedicação, de trabalho, de luta, de perseverança, não é? Como disse o Cristo, abnegação e devotamento, são as duas palavras-chave, né? Mas nós temos que lutar para conseguir isso. De gracinha não vem. Não né? vem. E aí é um grande X da questão, né? Porque grande parte de nós, seres humanos, muitas vezes queremos que chegue assim, com essa facilidade, sem que haja o esforço da nossa parte para que isso aconteça. Né? E aí, para isso, eu preciso dizer a todos que esse é um pensamento muito infantil, né? Da criança, que quer que as coisas cheguem com facilidade, mas a partir do momento que nós temos consciência para compreender, né, que nós precisamos crescer, nós precisamos então saber que nós temos que nos esforçar para que isso aconteça. E atrás disso tem sempre uma razão que transcende e está dentro dos critérios da justiça divina. Ontem um rapaz me perguntou, falou, Aguinaldo, eu quero te fazer uma pergunta. Eu falei, tudo bem. Eu não gosto de falar isso, ele me dizendo,
eu tenho feito muito bem para as pessoas, mas quanto mais o bem eu faço, mais eu me dou mal na vida. Eu falei assim, mas tá certo. Mas como assim? Pô, você imagina, se nós estamos passando as dificuldades hoje, tem que ter uma causa. Existe uma justiça, um critério divino que é perfeito. Então tem que ter uma causa. Vamos imaginar que você ficou 200 anos, 300 anos, ou até um pouco mais, só fazendo coisa errada e prejudicando as pessoas. Agora você vem para cá para reverter isso, né? Para mudar, para você ser uma pessoa do bem. Brilha a vossa luz diante dos homens para dignificar o Pai. Então o Cristo deixou isso muito bem. Então nós temos que fazer o bem. Agora, se você fez 10 anos de bem e fez 200 de mal, ainda tem que fazer muito para você fechar isso aí, senão a matemática não fecha, não é? Então eu disse para ele, olha, esse não dar certo, esse insucesso é quase sempre em nível material, porque espiritualmente falando, sempre vai computar isso de uma maneira muito legal. O Pedro disse assim, o amor cobra uma multidão de erros. O Gandhi diz que quando o homem atinge a plenitude do amor, neutraliza o ódio de milhões. Então você imagina o peso desse amor na vida da pessoa. Então continue fazendo o bem. Lá na frente, quando a matemática chegar, vamos imaginar que você fique aqui 70, 80 anos. Se você já fez 10 anos de bem, você tem mais de 60 anos para fazer o bem. Chegando no final, você viveu 80 anos, fez 60 anos de atividade no bem, e você vai se transformar numa criatura chamada amor, que essa é a proposta, né? Sim. Agora, você trocou 200, 300 anos por 60, 70, e nivelou e ficou quisto com a consciência, não está aí uma justificativa muito boa diante da proposta divina? Porque Deus não quer que a gente sofra, quer que a gente mude. Então, se você alinhar com o bem, você vai sofrendo cada vez menos. E vai chegar uma hora que você vai ficar tranquilo. Agora, imagina se traz uma bagagem de 200 anos fazendo mal. Tem mais uma oportunidade agora e não faz o bem. Não aproveita a oportunidade, Renata? né? Exatamente. Vai ter que voltar outra vez. Vai ter que voltar de novo. Começar tudo de novo, né? E às vezes não com as mesmas pessoas, não com as mesmas prioridades, não com as mesmas facilidades, às vezes até com situação agravante, né? Então aí é mais complicado. Exatamente. E então, o outro A? Então se a gente está tendo a oportunidade agora, né, doutora Aguinaldo, vamos aproveitá-la, né? O Paulo disse, hoje é o dia, né? Exatamente. Da nossa transformação. Não pode esperar para amanhã. Amanhã, quem sabe, né? Nem estejamos mais aqui. Mas e o outro A? O outro A é aprender, né? É abrir-se para aprender com todas as situações. Então tem uma frase que eu e o Beraldo, meu marido, a gente sempre usa em casa, qual é a beleza que está por trás disso que está acontecendo? Porque às vezes as coisas estão acontecendo de uma forma que dá uma coisinha aqui que não é do jeito que você esperava, outra coisinha ali, e você fala, opa, para tudo. Qual é a beleza que está por trás disso? Porque às vezes uma coisa vai parece que está querendo te mostrar alguma coisa, né? Peraí. Você está precisando aprender alguma coisa. O que será que você está precisando aprender que está se repetindo ali muitas vezes algumas coisas e que você não está atento? Então a vida vem te mostrando de novo e de novo e de novo. Você fala, opa, peraí, então qual é a beleza que tem por trás disso? Qual é a beleza que tem por trás disso? O que eu estou precisando aprender, né? Que está se repetindo essa situação. Esses dias eu estava assistindo uma palestra de uma filósofa, a Lúcia Helena, se eu não me engano o nome dela, e ela estava falando a respeito disso, né, do aprendizado que a gente tem na vida, que a vida se movimenta a partir do nosso movimento, e ela estava falando sobre as sincronicidades, e que a vida ela é pedagógica, né? Eu achei muito interessante essa expressão que ela usou, que a vida é pedagógica, e se nós olharmos dentro da leitura do Cristo, né, e das reencarnações, é exatamente isso, ela é pedagógica, é para o nosso crescimento, é para o nosso aprendizado. E que sinais, quando nós
conversamos com Deus, e ela fala exatamente assim, que quando nós conversamos com Deus e nós nos movimentamos para que para que a vida aconteça a partir dessa conexão, que sinais vão aparecendo e que a gente vai caminhando a partir disso. Mas que quando a gente não fica atento aos sinais dos aprendizados que nós precisamos ter, a vida precisa nos dar uma chacoalhada. E é essa chacoalhada que ela chama das sincronicidades. Que às vezes aparece uma coisa assim, que é uma sincronicidade que é para te jogar na tua cara, ó, é isso aqui, né? E aí é quando a gente chacoalha e fala, nossa, realmente é isso. Você quer ver uma prova disso aí bem interessante? Se você pega um alcoolista, ele usa o álcool para vencer uma limitação que lhe é própria, né? Porque não precisa usar o álcool para vencer essa dificuldade. Mas quase sempre a pessoa busca o alcoolismo por uma fuga da sua própria problemática. E ele chega a um extremo de lesar o próprio organismo. Mas, se nós falarmos para ele assim, ó, para de fumar ou para de beber, qualquer tipo de viciação. Isso eu não consigo. Mas se essa criatura desenvolver uma doença do coração, uma miocardite, por exemplo, ele tem facilidade para parar com álcool e com cigarro. Exatamente. Por quê? Porque Deus não precisa de duas doenças para equilibrar a criatura. E quase sempre a gente só tem uma doença. É difícil uma pessoa ter várias doenças. Tem sempre uma. E essa doença funciona como um elemento de aprendizado, né? O chacoalhão, Chacoalhão. né? Então, se você já tem um miocardite, você não precisa de alcoolismo. Se você tem um miocardite, você não precisa de um câncer. E é muito frequente a pessoa, às vezes, ter um câncer, e se aparecer uma outra doença, ele tem mais facilidade para vencer aquele câncer do que a pessoa que só tem o câncer. Qualquer tipo de envolvimento em termos de doença é no sentido de fazer com que a pessoa melhore, cresça, progrida, aprenda alguma coisa, como você mesmo colocou. Exatamente. Então, a partir do momento que a gente aceita, a gente muda, a gente está aprendendo e aí está indo para o próximo degrau. E aí não vamos achar que chegamos no próximo degrau e acabou, não é mesmo? Porque aí vem uma outra situação para a gente aceitar e concordar, para a gente mudar e para a gente aprender de novo e assim seguir a nossa caminhada evolutiva. Agora, se nós, a partir de cada situação, começarmos, não é assim, né? Não lembra que aquilo ali pode fazer parte do teu planejamento encarnatório. E aí começa a negar, e aí começa a querer fugir, como com álcool e tudo mais. O que vai precisar acontecer? A vida vai precisar trazer alguns chacoalhões para a pessoa ver se, né? Se desperta. Se desperta. Existe uma pergunta no Livro dos Espíritos em que o Kardec pergunta para o benfeitor se no plano espiritual nós chegarmos num patamar, não, estou bem. Não quero crescer, não quero progredir, aqui está tudo bom demais da conta, como diz lá em Minas Gerais. E não quero mais reencarnar, eu quero ficar aqui, estou de bem com a vida. Se isso é possível. E o que o benfeitor falou? Não. Ele pode até ficar um tempo lá, mas vai chegar uma hora que ele vai bater dentro da sua própria consciência, pelo aprendizado, pela vivência do dia a dia, que ele tem que continuar progredindo. E aí o que vai acontecer? Vai reencarnar de novo. Volta aqui. E aí, então, outro ciclo de aprendizado. Porque a gente não retrograda, espiritualmente falando, a gente sempre evolui. Então, você vem com uma nova programação, uma nova tarefa, para a gente continuar progredindo e atingir a perfeição, não é? Exatamente. São ciclos e ciclos e ciclos, né? Renatinha, obrigado pela sua participação, foi muito legal. Como é bom falar do amor, não é? É a tônica da vida, não é? Exatamente. É o amor, né? A fonte primacial é o nosso Criador, de onde emanam todas as bênçãos, né? Não existe amor maior do que o amor de Deus por nós, né? E quando a gente veste essa camisa de internalizar esse amor, a gente vai ficando menos doente. Porque quem ama não adoece. E se adoecer é uma coisa
tão superficial que em 2 minutinhos só prevalece o aprendizado, mas não a doença como uma individualidade em nossas vidas. Então, amar é uma profilaxia, uma terapêutica para as doenças da alma que extrapolam no físico. Então, quem não quiser ter doença, nem na alma, nem no físico, tem que amar. E hoje você deu uma lição para nós como a gente deve amar. Agradeço muito a sua participação. Obrigada. Que volte várias vezes conosco. Um grande abraço a todos e até a semana que vem.